como que eu fiz para regular as sonecas do meu bebê, para que elas acontecessem sempre no mesmo horário. Tá, eu sei que isso é o caos da vida de vocês. Eu sei que vocês ficam ali, ó, desesperadas, querendo saber quando que essa soneca vem, meu Deus, que horas que vai começar? Vai durar pouco, vai durar muito, como é que vai ser hoje? Vai ser 9, amanhã vai ser 10, outro dia vai ser 11, outro dia não vai ter, socorro. Então vamos resolver agora, mostrando para vocês exatamente o que eu fiz com o meu filho, para poder adequar as sonecas dele durante o dia. Eu sou a Bia Martins, cientista, mãe, especialista em sono infantil, e vou trazer aqui para vocês hoje esse conteúdo baseado sempre em ciência. Então, aqui também era o caos, tá, gente? Um dia fazia 4, outro dia fazia 3, outro dia fazia 2 sonecas. Às vezes a gente considerava aquela coisa assim, ai, não teve soneca, porque foram aquelas sonecas picadinhas da mamada, sabe? Falando ali de um bebezinho muito pequeno. Era essa a nossa vida de caos. E o que eu fiz para poder conseguir regularizar as sonecas, consequentemente ajustando ali todo o nosso dia e também à noite, né? Primeiro ponto a pensar. A soneca, a gente fica naquela aflição de que ela precisa acontecer, né? Porque normalmente, na hora da soneca da criança, a gente quer fazer diversas coisas. A gente, às vezes, quer fazer nada, que também é muito importante. A gente quer fazer nada, a gente quer, tipo, existir ali, ó, 20 minutos que seja, sem fazer absolutamente nada para a nossa paz interior voltar. Às vezes é o momento que a gente consegue marcar uma reunião com o cliente, às vezes é o momento que a gente precisa gravar aqui vídeos para vocês, como esse, por exemplo, que na maioria das vezes é gravado sim na soneca da criança. Enfim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer coisas em casa, a gente precisa não fazer nada. E aí, quanto mais ajustadas essas sonecas estão, mais fácil para a gente também organizar o dia, né? É claro que a gente sempre fala, e a gente escuta muito isso, e é uma dica que eu também dou para vocês, que eu também sigo aqui. As tarefas domésticas, eu tento, na maioria das vezes, fazer com ele acordado. Até para ele participar ali da rotina da casa, tudo isso é muito importante para a criança também. Mas tem coisas que a gente sabe que não dá, né? A gente precisa fazer quando a criança está dormindo. Então, ter essa regularidade da soneca, o motivo principal, claro, óbvio, é porque a criança precisa dormir. Ela precisa descansar. Isso só é importante, inclusive, para o seu desenvolvimento cognitivo, né? Desenvolvimento motor, cognitivo. A criança precisa dormir para se desenvolver bem. E a gente precisa ter também ali o tempo para conseguir organizar as coisas que precisa quando essa criança está dormindo. Então, geralmente a soneca gera uma angústia muito grande na gente, por esses dois motivos. Primeiro, porque a gente quer organizar um monte de coisa ou simplesmente não fazer nada enquanto essa criança dorme. E enquanto essa criança não faz a soneca, a gente fica ali meio apreensiva. E o segundo motivo é que a gente acha o quê? Que se a criança não fizer uma soneca boa, ela não dorme bem de noite. Mas eu tenho certeza que se a noite aí não tá boa, não é porque essa soneca foi ou não foi ali em si maravilhosa, né? Mas eu vou dizer para vocês agora o que eu fiz para poder regularizar as sonecas do meu filho e que mudou completamente aqui o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Ali diariamente. Primeira coisa, horário fixo para acordar durante o dia. Ai, mas a noite foi um caos. Paciência. É péssimo, eu sei, não é isso que você queria ouvir, mas infelizmente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Se a noite for ruim e você deixa a criança compensar acordando mais tarde no dia seguinte, o que vai acontecer com a soneca? Vai ser mais tarde. O que vai acontecer com o horário de dormir de noite? Vai ser mais tarde. E aí você resolveu o problema quando? Nunca. Então, sim, precisa acordar no mesmo horário de manhã, mesmo se a noite for um caos. Acontece. É o jeito da gente resolver a noite caos, é garantindo esse horário que a gente acordou ele de manhã, tá? Ambiente de sono, esse ambiente precisa estar muito bem ajustado. Por quê? Principalmente durante o dia, que eu vou ter interferência de claridade, porque não tem jeito, a criança está dormindo durante o dia, tá claro, do lado de fora do quarto tá claro. Quanto mais claridade eu tenho nesse ambiente de sono, mais dispersa essa criança vai ficar. Imagina, ela deitou, você botou ela lá no berço, você já botou ela acordada, tá? Você botou ela no berço acordada. Aí ela olha para cima, tem um móvel, um negócio muito maneiro se mexendo. Tem uma prateleira com bichinhos. Tem o teto com a luminária. Cara, aquilo é muito legal. Qualquer coisa no ambiente estimula muito a criança. Por quê? Porque ela está descobrindo aquele mundo.
Então, para a gente que é uma Bia, mas nossa, ele só vê a luminária nem é colorida, nem tem nada. Mas é uma coisa diferente. É uma coisa que ele não observa, por exemplo, durante o dia que ele está fazendo outras coisas, porque ele não está posto nessa posição olhando para a luminária. Então, sim, pode ser o motivo do seu bebê não dormir, ou acordar e não conseguir voltar a dormir sozinho. Então, esse ambiente de sono precisa estar ajustado, precisa ser breu total. Precisa ser breu total desde sempre que essa criança nasce? Não precisa. A partir dos 3 meses, precisa. Mas você já não vai ajustar esse ambiente? Então, já ajusta logo desde cara para poder resolver e já está aí 100% esse ambiente. Então, acordou no horário certo, ambiente de sono e ritual. Precisa desacelerar esta criança para ela ir dormir. Quanto mais relaxada e tranquila ela vai para o sono, mais fácil ela adentrar este sono e também permanecer neste sono. Então, se vocês fizerem essas 3 coisas que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que essas sonecas já vão começar a melhorar, já vão começar a se enquadrar no ritmo. Claro que se eu estou falando de um bebê que ainda tem associação para dormir, o problema vai estar 100% resolvido? Não, não vai estar. Mas você já tem um grande caminho aí percorrido para começar a melhorar. E foi exatamente assim que eu fiz com o meu filho também. Eu ajustei toda a rotina dele para depois pensar numa educação do sono. E eu posso dizer para vocês, de quem vinha de 18 despertares noturnos, sim, porque o anjinho acordava isso. 15, 18 vezes. Era o caos. Ele já reduziu, só com esses ajustes, para uns 5, 6 despertares. Claro, ainda era péssimo, mas comparado a 18 era quase o paraíso. Então, não ignorem ajuste de rotina. Ajuste de rotina é sim importante. Não vai resolver 100%, não vai, mas já melhora muito. Inclusive, facilita com que vocês pensem lá na frente numa educação do sono, em permitir que essa criança vá acordadinha ali para o berço ou para a caminha e consiga dormir sozinha. Então, façam esses ajustes, comecem a garantir aí uma tranquilidade durante o dia de vocês. E aí, comecem a autonomia. E claro, precisando de ajuda, estou aqui sempre para poder ajudar vocês. Lá no início do canal, tem para vocês tanto o link para o treinamento do mini curso, como também para se inscrever para a minha consultoria.